Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre macroeconomia, como todos os sábados a gente faz, tá? Se você gosta do nosso canal, já curte o vídeo, se inscreve no canal, mas hoje a gente vai trazer um tema aí que trouxe uma repercussão na última quarta-feira, quando o governo, o Banco Central, na verdade, falou que iria emitir uma nova nota de R$200, começou a surgir algumas questões com relação a: será que o Brasil vai ter hiperinflação de novo? Será que isso realmente vai trazer uma nova inflação, coisas do gênero? E a gente vai dar uma olhada disso nesse vídeo de hoje. No dia seguinte, inclusive, saiu um IGPM maior do que 2% no último mês, né? No mês de julho de 2020, e isso trouxe um novo receio para as pessoas. Então a gente vai tirar essas dúvidas exatamente nesse vídeo de hoje. Abraço aí a todos, a gente entra agora na vinheta e depois a gente começa. Bom, gente, antes de mais nada, é importante a gente citar o que é inflação, né? Parece uma coisa muito simples, quando aumenta preço, né? Mas como é gerada a inflação? Como é que os preços aumentam? Por que os preços não ficam equilibrados? Porque existe no mercado, em todos os bens e serviços, uma lei de oferta e de procura. Então você tem um bem que ele é bastante ofertado, mais ofertado do que a demanda dele. Logo, a tendência é que o preço caia. As empresas que produzem esse bem ou esse serviço, elas vão ter que fazer o preço ficar cada vez mais barato para atingir essa demanda aqui, porque você tem um universo grande de gente ofertando e um universo pequeno de pessoas demandando esse bem. E a mesma coisa ao contrário. Se você tem uma demanda muito grande, você tem uma oferta muito pequena, teoricamente o preço vai subir para que o produtor aqui ele possa ganhar o máximo possível, ele possa maximizar o lucro dele dentro dessa demanda que existe, tá? Bom, isso é o básico da lei da oferta e da procura. Aí você fala assim: como você aumenta ou reduz a oferta? Porque se você reduzir a oferta, o preço sobe, né? Porque aí você vai ter mais demanda do que oferta. Então, reduzindo a oferta tem inflação, ou aumentando demanda tem inflação, tá? Então, essas duas questões é que a gente tem que ter aqui em mente. Então, se a gente reduz a oferta, como é que isso acontece? A oferta, ela pode ser reduzida de forma que uma indústria ela passe a ficar obsoleta. Quer dizer, ela para de fazer investimentos, ou ela faz investimentos abaixo do valor da depreciação que ela tem dos ativos dela. Então, passados os anos, ela passa a produzir cada vez menos, já que ela não está utilizando a capacidade produtiva toda. Isso faz reduzir a oferta. Outro motivo que faz reduzir a oferta é a falta de dinheiro, né? Se a empresa ela não tem dinheiro para poder comprar matéria-prima, estoque, coisas do gênero, né? A gente já viu, por exemplo, acontecer isso com a Paranapanema em 2017. E pode ser que aconteça isso de novo agora nesse ano. E aí o que acontece? A empresa não tem dinheiro para investir no capital de giro e aí ela também não produz. Então tem duas formas de você reduzir a oferta. Uma delas, se você não tiver dinheiro para os investimentos de curto prazo, que é o capital de giro, para você comprar basicamente estoque para dar prazo, né, na hora que a pessoa vai comprar. E o segundo seria os investimentos de longo prazo, que seriam aquisições de novas empresas, marcas, patentes, construção de uma nova fábrica, novos equipamentos mais modernos que reduzam o desperdício ou coisas do gênero. Então a gente divide aí no curto prazo e no longo prazo. Tá? As empresas, elas reduziram sim o poder de investimento no PIB do primeiro trimestre, mas nada próximo ao que aconteceu lá em 2015 e 2016. Então, assim, eu até acredito que a gente vai ter um descasamento, que é o que a gente já está vendo, que eu falei lá atrás, em março e abril. Quem me acompanha aqui sabe que eu cantei essa pedra desse cenário inflacionário lá em março, abril, assim que surgiu a questão da pandemia, porque existe um descasamento. Quer dizer, a empresa lá, imagina, uma empresa igual a IOSP, igual a Vale, igual qualquer outra empresa dessas que tem uma produção muito grande, dificilmente vai conseguir voltar à produção naquele ritmo que ela estava tendo antes. Você demora um tempo, então esse tempo que demora produz menos, reduz a oferta, e se a demanda estiver grande, o preço sobe, que é o que está acontecendo. E aí, pelo lado da demanda, como é que isso vai funcionar?
que é o que a gente vai analisar mais nesse vídeo de hoje. Pelo lado da demanda, você aumenta a demanda com redução de desemprego, que aí mais pessoas passam a ter renda, então você aumenta a base. Você tem pelo aumento da renda mensal do trabalhador, e aí você aumentando a renda mensal do trabalhador, ele vai conseguir comprar mais, então você talvez não aumente a base, mas você aumenta o potencial de cada pessoa comprar mais, ou você dá crédito, né? Que aí é o que? É uma antecipação, na verdade, de consumo, né? Sempre que uma pessoa toma um crédito, enfim, ela vai parcelar um carro em 36 meses. Aquele carro que ela pagaria em 36 meses, que ela só teria daqui a 36 meses se ela juntasse o dinheiro na poupança, ela está comprando hoje. Então, ela está antecipando aquela compra que seria em 36 meses para hoje. Tá? Então, o crédito, aumento dos salários, né, da renda média mensal do trabalhador ou diminuição do desemprego. Diminuição do desemprego, não está tendo. Aumento da média mensal do trabalhador não está tendo. Mas a gente está tendo uma política muito expansionista de crédito, que é o que a gente vai ver agora. Então, isso poderia gerar uma inflação. E aí, para a gente não ficar aqui sem entender muito bem, vamos pegar alguns conceitos aqui atuais, tá? Que eles mudaram há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, a questão dos agregados monetários. Aqui eu peguei só o M1, M2 e o M3. A gente vai trabalhar mais com até o M1 e o M0, que eu não coloquei aqui. O que é o M0? O M0 é o dinheiro em espécie, aquele que você toca, que, enfim, você transaciona o dinheiro em espécie mesmo, é a nota de dinheiro ou as moedas. Tá? O M1 é o papel moeda em poder do público, que é o papel em espécie, mais o depósito à vista. Tudo que você tem disponível na tua conta corrente. Tá? E aqui não entra CDB liquidez diária, é o que está realmente disponível em conta corrente. Então, esses dois meios de pagamento, que são aqueles restritos, né, eles são a potência que a gente tem monetária. Quer dizer, eles é que são a base do crescimento da quantidade de moedas, porque os bancos eles podem potencializar, eles podem aumentar, né, o crescimento da moeda. Eles pegam o dinheiro que você investe em conta corrente e aí eles emprestam para uma outra pessoa e deixam uma parte no compulsório. Eu já fiz um vídeo aqui sobre compulsório. Então, às vezes ele multiplica por 5, por 6 vezes, dependendo do valor do compulsório. A gente viu que o governo reduziu o compulsório, né? Há um tempo atrás, lá 8, 9, 10 semanas atrás, a gente fez um vídeo sobre isso. Então, essa questão aqui é importante. O M2 e o M3 a gente não vai trabalhar muito, mas é o M1 mais depósitos especiais remunerados, depósitos de poupança, títulos emitidos por instituições depositárias, e o M3 seria mais cotas de fundo de renda fixa, mais operações compromissadas. Quer dizer, isso aqui já é criação de moeda pelo próprio banco. Tá? Então aqui a gente ainda tem uma criação de moeda. Esses aqui não, esses aqui são pagamentos restritos. O M0 está no controle do Banco Central, é quanto de dinheiro é emitido. O M1 você já tem dinheiro, alguma criação de moeda, que é quanto entra nas contas correntes, quanto tem nas contas correntes. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui, porque aí a gente vai mostrar o que aconteceu com esses meios de pagamento no Brasil. Esse é o M0. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que em novembro sempre tem aqui um aumento normal, porque esse agregado monetário, o M0, ele precisa seguir o PIB. Tá? Então, se você olhar aqui a faixa de 2015, 2016, mais ou menos, olha só o que acontece nesse período aqui que a gente teve recessão. Ó. O agregado monetário ficou praticamente parado, porque o PIB em valores correntes crescia, mas a gente tinha uma retração da economia, então ele não subiu. O país ele fez da forma correta nesse sentido. Tá? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que foi colocada mais moeda, tá, aí para o público. Então, isso sim pode gerar inflação. Tá? E isso a gente já começa a ver aqui nas contas correntes, quando a gente vai para o M1, que tem um resultado bem parecido, inclusive. Bom, e aqui no M1 a gente já consegue ver isso também, da mesma forma que a gente vê lá atrás. E a gente vê aqui, ó, já um aumento nesse ano, diferente dos outros anos. A gente não vê esse aumento ali nos meses de março, abril, maio. A gente vê um aumento aqui nos meses de novembro e dezembro, que é o pagamento dos 13º salários.
Então, 13º salário, a gente tem um PIB de dezembro que costuma ser maior, a gente tem um aumento do dinheiro disponível em conta corrente, o governo aumenta também a base monetária de papel moeda para suprir essa demanda do público, e aí o que a gente tem? A gente tem esse aumento que depois logo é reduzido no mês seguinte. Tá? Então, esse aqui é normal. Isso aqui que a gente está vendo hoje não. Tá? Então, isso aqui é um indicador de possível alta da inflação. Agora, antes de vocês ficarem preocupados, eu queria mostrar essa tabela aqui de estoque da dívida pública. Tá? Por quê? Porque se você olhar bem, você vai ver que o governo colocou bastante dinheiro aí no mercado, né? A gente viu o dinheiro dos R$600, a gente viu o Pronamp, a gente viu outras formas do governo, enfim, colocar dinheiro no mercado, até mesmo não recebendo alguns impostos, adiamento do imposto de renda, adiamento de alguns impostos de pessoa jurídica, né? PIS e COFINS jogando lá para outubro, novembro e dezembro. Enfim, mesmo com tudo isso, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o governo reduziu a dívida dele interna de dezembro de 2019 até maio de 2020. Eu não quero que vocês olhem ainda o junho de 2020. Tá? É essa dívida pública interna. Tá? É essa aqui que a gente quer. Ó. Era 4 trilhões e 83 bilhões para 4 trilhões e 32 bilhões. O que aconteceu? Tá? O governo ele teve um ganho sim com o dólar, isso ajudou nas reservas monetárias, mas uma questão que é muito importante aqui nessa dívida interna é que o governo efetuou muitas recompras de título. E aí o que acontece quando o governo faz uma recompra de título? Imagina que eu tenho lá um título público e eu, enfim, quero vender ele para o governo. Aí eu vendo para o governo e o governo, ao invés de rolar, ele somente compra de mim. Então agora a dívida diminui e aumenta a quantidade de dinheiro em conta corrente, que aí aumenta aquele agregado monetário M1. Então o governo ele fez uma política expansionista comprando títulos do próprio governo. Então quer dizer, ele não necessariamente emitiu tanta moeda assim a ponto de da gente ter esse descasamento tão grande. E o governo já percebeu que isso vai causar uma inflação, tanto que quando a gente olha aqui junho de 2020, a gente já vê um crescimento incrível da dívida. A gente vê que a dívida cresceu aqui mais de 100 bilhões em um mês, ó, quando a gente compara maio com junho. E a tendência é que isso aumente mais ainda. Tá? A tendência é que essa dívida chegue no final do ano em alguma coisa próxima a 4,5 a 4,7 trilhões de reais, tá? Pelo menos esse é o número que o governo trabalha hoje. Então, gente, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o seguinte, a nota de 200, ela não necessariamente vai aumentar o agregado monetário M0, tá? Se o governo, ao invés de emitir 1 milhão de notas de 100, ele emitir 500 mil notas de 200, isso não causa inflação. Tá? Porque o valor emitido de agregado M0 é igual. Agora, quando o governo reduz o compulsório, você trabalha com regras mais frouxas para os bancos nesse momento e você garante uma potência monetária maior para a criação de uma quantidade de moeda maior, isso faz com que a gente tenha crédito. E as pessoas tendo crédito no lado da demanda, aí vai ter uma demanda, né? Vai ter uma procura maior por produtos e serviços. E tendo essa demanda maior por produtos e serviços, sabendo que a oferta está com medo ainda de investir em aumento de equipamentos, de máquinas ou até mesmo de capital de giros, pode trazer uma inflação. Tá? Ainda não é o que a gente vê para o consumidor final. A gente vê um IGPM alto, mas muito focado ali no produtor. A gente ainda não está vendo isso chegar no consumidor, tá? Na maioria dos produtos. Pelo menos nos índices oficiais a gente não vê isso. Mas a gente, enfim, a gente tem esse risco de inflação, que é um risco que provavelmente eu correria também, se eu estivesse lá no lugar deles, porque a gente tem uma deflação, pode ser pior ainda, tá? Mas o governo já está olhando aqui as situações, enfim, as questões e já aumentou de novo, por exemplo, a dívida pública. Poder rolar essa dívida é muito saudável para o Brasil, até porque os juros estão bem baixos. Então, a princípio,
eu não vejo um medo de ter uma hiperinflação, tá? E quando eu falo hiperinflação, vamos dizer aí, não o 100% da contabilidade, mas qualquer coisa acima de 10%, até como a gente teve em 2015, tá? Não é o termo técnico certo, hiperinflação, mas eu não vejo esse risco da gente ter uma inflação acima de 10%. Acredito que o governo vai ter regra um pouco mais frouxa para essa inflação subir e voltar, por exemplo, pelo menos para o piso da meta. Isso eu acredito que a gente pode ter. E aí depois é segurar, realmente, é segurar a expansão da base monetária quando tudo voltar ao esquema, né? Quando tudo voltar à normalidade. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vídeo de sábado é sempre um vídeo um pouco mais técnico. A gente falou aqui da questão da nota de 200. Apenas a nota de 200 não vai trazer a inflação para você. A inflação ela vai vir da relação da oferta e da demanda. Eu, por enquanto, não vejo nenhum sinal que vá trazer uma inflação tão maior. Tá? Eu vejo um sinal de um governo que está tentando trazer a inflação de volta ali para o centro da meta, ou pelo menos entre o piso e o centro da meta, usando essas políticas monetárias mais expansionistas. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.